Nós vamos conversar hoje um pouco a respeito de palavras de Jesus que são extremamente importantes para nós. Está lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Adolescentes estão saindo com o Dirceu. Se você é adolescente, saia com ele para a classe agora. João, capítulo 12, versículos de 44 a 49. E o texto nos diz o seguinte: Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Vamos orar. Senhor, estamos diante de palavras benditas, palavras de Jesus Cristo. E Ele nos fala verdades tão importantes aqui, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos ajude a transmitir essa mensagem, a entender o que o Senhor está nos dizendo e a ouvir a Tua voz agora. Que o Teu Espírito Santo nos fale nesse instante, Pai, através desse texto que nós lemos da Tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus ele começa a falar aos seus discípulos sobre a real razão da sua vinda. Por que ele veio? Para que ele veio a esse mundo? E ele nos diz que ele veio para salvar. Ele veio para dar a sua vida em favor de toda a humanidade. Jesus veio para revelar o Pai e veio especialmente para dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E no capítulo 12, versículo 27, tem um texto bem interessante, quando Jesus diz assim, no mesmo capítulo, versículo 27, Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me dessa hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Jesus fala: eu estou vivendo agora uma grande angústia. Estou próximo de dar a minha vida, de morrer. Mas o que eu vou dizer? Vou dizer: Pai, passa de mim essa hora, ou Pai, muda teus planos, está difícil demais para mim. Ele disse: não, foi exatamente para isso que eu vim. Eu vim para dar a minha vida. E Jesus começa a falar sobre a sua morte. E eu entendo que isso não fazia muito sentido para os judeus, para aquelas pessoas que o ouviam, pois como é que o Messias esperado, o Messias prometido, seria morto se Deus estava com ele? Eu fico imaginando que para um judeu não era fácil. A gente hoje às vezes ouve os textos e vê a incredulidade dos judeus. E a gente, às vezes, julga essa incredulidade. Mas imagine só, eles aguardavam um Messias triunfante, um Messias vencedor, um Messias que estaria acima de tudo, o Rei eterno. E agora esse homem que se diz Messias, diz que vai morrer. Ele vai se tornar tão frágil que vai morrer. Para os judeus, a morte de Cristo era a maior prova de que ele não era o Messias. E não o contrário. Mas a morte dele era a prova de que ele de fato não era o Messias
que eles esperavam. Eles não entendiam que por trás da morte de Cristo, Deus tinha um propósito maravilhoso. Por trás da morte de Jesus, havia todo um propósito preparado por Deus antes de todas as coisas. Se para os que creem, a morte de Cristo na cruz revela o poder de um amor tão grande que nós não conseguimos entender por completo, para os que não creem, mostrava a fragilidade de um homem que jamais seria o Messias esperado. Se nós conseguimos ver poder e força na morte de Cristo, o poder do amor de Deus, aqueles que não creem veem a fragilidade de um homem que não pode ser o Messias. Deus tem um propósito em todos os acontecimentos, até nos menos importantes. Muitas vezes nós também não entendemos muito isso e nos enchemos de dúvidas ao longo da nossa vida. Muitas vezes, diante dos acontecimentos da nossa própria vida, nós ficamos cheios de dúvidas. Será que Deus tem um propósito mesmo nisso? Eu não estou entendendo. A verdade é que não existe acaso, gente. Prestem bem atenção a isso. Não existe acaso, tudo tem um propósito. A palavra de Deus nos assegura que em todas as coisas Deus tem um propósito, e é para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas têm um propósito. Quando você exclui da sua vida o acaso, você verá que a vida ganhará um novo sentido. Nada acontece por acaso. Nada, absolutamente nada. Sabe, isso a mim me ajuda profundamente a viver. Porque em todos os acontecimentos da minha vida, eu me pergunto, que propósito há nisso? Algum propósito há. Por exemplo, quando eu sinto um mal-estar, o que é que você faz quando sente um mal-estar? Você fala, puxa, coisa ruim, está sentindo isso? Vou tomar um remédio para passar esse mal-estar? Né? Eu acho que deve tomar um remédio sim, mas uma das coisas que eu faço é perguntar para o meu corpo, o que é que você está tentando me dizer? Experimenta perguntar isso sempre que você tiver uma dor. Porque a dor é um alerta do corpo de que alguma coisa não vai bem em você. Ou de que você está fazendo alguma coisa que não é muito certa e precisa mudar. Em tudo há um propósito. Isso não significa que encontraremos o propósito de tudo, que entenderemos todas as coisas, mas que mesmo quando nós não entendemos, nós confiamos que Deus tem um propósito por trás do que está acontecendo. Isso nos alivia a alma e nos faz viver melhor. Quando entendemos a vida por esse prisma, que em todas as coisas Deus tem um propósito. Eu posso até não estar entendendo. Eu posso até não estar me sentindo bem com o que está acontecendo e não entender o que Deus pode estar me dizendo, mas Ele está me dizendo e eu tenho que confiar. Confiar que Ele está me dizendo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, então, ele esclarece falando sobre 3 tipos de atitudes do homem para com Deus. O primeiro tipo é aquele que crê. Ele diz, aquele que crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Jesus diz, aquele que crê em mim, ele não crê somente em mim, mas ele crê no Pai que me enviou. Aquele que me vê, aquele que olha para mim e consegue me enxergar, ele enxerga não somente a mim, mas enxerga o Pai que me enviou. Eu entendo que Jesus está dizendo, não existe o Filho sem o Pai. Nem existe o Pai sem que o Filho o revele.
Não é possível crer em Deus sem crer em Jesus Cristo. E também não é possível crer em Cristo sem que admita que Ele veio do Pai e é a revelação do Pai para todos nós. Olha a sintonia entre o Pai e o Filho que Jesus tenta mostrar àqueles que o ouviam. Quem olha para mim vê o Pai. Não há filho sem o Pai. Não há Pai sem que o Filho revele. Crer significa considerar, reconhecer, esperar, mesmo quando a mente humana não se satisfaz com as evidências. Crer é isso. É confiar, é reconhecer e é esperar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando a mente humana não se satisfaz com as evidências que estão acontecendo. Quem vê Jesus, quem enxerga o andar de Jesus, as intenções do seu coração, nisto vê o Pai. E Jesus nos disse: eu e o Pai somos um. Estamos juntos, somos um, somos a mesma pessoa. Eu sou a revelação do Pai entre vocês. Então olhem para mim e vocês verão o Pai. Eu me lembro de uma expressão que eu li num livro de um autor muito interessante. Ele diz: olha, quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer Jesus? Olhe para os cristãos. Imagina que responsabilidade. Você teria coragem de dizer: olha, quer conhecer Jesus? Olha para a minha vida. Que no meu andar, você vai reconhecer o andar de Cristo. Olha para mim. É isso que nós precisamos ser, irmãos. Ter uma vida que mostre Jesus para as pessoas. E Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E ele acrescenta também: eu vim ao mundo como a luz, para que quem crer em mim não fique na escuridão. Vejam, Jesus veio revelar o Pai, e ele diz: olha, quem olha para mim vê o Pai, e quem olha para o Pai me vê, porque eu sou a revelação do Pai, e eu vim como luz, eu trouxe luz ao mundo. Jesus, ele acende a luz no mundo de trevas. Mas mesmo assim, muitos escolhem seguir no escuro. Não é verdade? Jesus veio e acendeu a luz no mundo que andava na escuridão. Onde as trevas dominavam, ele veio e acendeu a luz. Agora apenas reconhece a luz aquele que também reconhece a escuridão, a sua escuridão. Apenas consegue enxergar a luz que é Jesus, aquele que olha para dentro de si e percebe o quanto vive na escuridão. Pois a escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Na verdade, escuridão não existe. A gente fala, né, está escuro e está claro, mas escuro não existe. O que existe é a luz se escondeu, aí ficou escuro. Mas escuro não existe. O que existe é a luz. A escuridão é a ausência da luz. No Salmo 139, Davi diz assim: Senhor Deus, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Ele está dizendo: Senhor, onde é que eu posso me esconder? Onde é que eu posso ir para um lugar tão escuro que o Senhor não me veja? Mas ele fala: não adianta eu fazer isso, porque para o Senhor não existe noite. A escuridão para o Senhor é tão clara como a luz, porque o Senhor é a luz. No livro do Apocalipse, capítulo 21, há um texto que eu gosto muito dele. Capítulo 21 do livro do Apocalipse,
da revelação do Apocalipse, versículos 22 a 25, o texto diz assim: João está falando sobre a nova Jerusalém, sobre a nova cidade, sobre o novo céu e nova terra. E ele fala: não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Ele diz: olha, não há necessidade de existirem templos na nova Jerusalém, porque Deus é o templo. Ele continua dizendo: a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. As fontes de luz usadas pelos judeus, o candelabro representa o Cordeiro, representava o Cordeiro. Não precisa de sol nem de lua lá, porque a glória dele vai brilhar. A glória de Deus brilhará sobre a nova cidade. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. Já imaginou? No céu não haverá noite. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque eu tenho o meu relacionamento com a noite não é muito bom. Então eu tenho algumas dificuldades de relacionamento com a noite, eu não gosto muito da noite. E quando eu li que lá não vai ter noite, porque a luz de Deus vai brilhar, e sempre será dia. Eu só não gostei de uma coisa, ela fala que não existe mar. E eu gosto muito do mar, né? Mas deve ter alguma outra coisa parecida. Um lago grande, alguma coisa assim, né? Mas o texto nos diz que lá a luz de Deus brilhará eternamente, para sempre. Lá será sempre dia. Portanto, aquele que vive na escuridão, na verdade, ele não vive na escuridão. A escuridão é uma ilusão. Ele simplesmente rejeitou a luz. Ele se afastou da luz. E por isso está na escuridão. A luz é real. A escuridão não é real. A escuridão é a busca por uma ilusão. O ser humano que vive na escuridão, ele está buscando nas ilusões desta terra a sua realização pessoal. E por isso ele está no escuro, porque ele rejeita a luz e busca na escuridão as ilusões dessa terra. Então preste bem atenção a isso. A escuridão não existe. Quando alguém anda na escuridão, é porque rejeitou a luz, se afastou da luz. Em segundo lugar, Jesus fala, vejam, em primeiro lugar ele falou daqueles que creem. Aqueles que creem são aqueles que olham para Jesus e veem Deus. São aqueles que andam na luz, a luz que ilumina o caminho, a luz que mostra onde eu devo pisar. É esse que crê. Em segundo lugar, ele fala que daqueles que ouvem a mensagem de Cristo e não a praticam. Ele fala, aqueles que ouvem a mensagem, a minha mensagem, mas não a praticam, esses eu não vou julgá-los, diz Jesus. Eu não vou julgá-los porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. É tão interessante isso, né? Jesus fala, olha, aqueles, capítulo 12, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Eu entendo que aqui Jesus fala daqueles que ouvem suas palavras e não tomam nenhuma providência. Eles ouvem e até gostam, são até simpáticos. A palavra de Deus para eles é simpática. Eles gostam até de ouvir, mas
não tomam nenhuma providência quanto à aplicação dessa palavra em suas vidas. Eles aparentemente não rejeitam, mas simplesmente ignoram as palavras de Cristo, pois eles não colocam em prática isso. Há muitas pessoas assim, gente. Há muitas pessoas que gostam, que acham eloquentes as palavras do pregador, que gostam de ler a Bíblia. Quanta sabedoria há na Bíblia. Há muita gente que gosta de tudo isso, mas que não põe em prática nada na sua vida. Ele dissocia a palavra da vida. Quando a palavra é para a vida, é a palavra que dá vida, é a palavra que nos faz viver. Mas eles conseguem dissociar essas duas coisas. E Jesus diz, olha, eu não vou julgar essas pessoas, porque eu não vim para julgá-los, eu vim para salvá-los. Que bom que Jesus não veio para julgar, porque se ele viesse julgar, todos nós estaríamos condenados. Não há um justo sequer, é o que a palavra de Deus nos diz. Mas ele veio para salvar. Ele veio, como nos diz o profeta Isaías, para nos vestir com o manto de justiça, para nos tornar justos. E Deus, quando olha para nós, Deus nos vê vestidos com esse manto que Ele nos deu. Ele nos justificou, nos tornou justos. Aqueles que ouvem a mensagem e não a praticam. Muitos destes, infelizmente, estão dentro das igrejas. Não é? É como Disseu falou, né? Sobre perseguição que vai peneirar um pouco o ambiente. Muitos estão dentro das igrejas. Muitos que gostam, que ouvem, acham interessante, acham sábias as palavras de Cristo, mas não põem em prática em suas vidas. Em terceiro lugar, Jesus fala sobre os que rejeitam as suas palavras. Ele diz, quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Esses são aqueles que abertamente questionam e não aceitam Jesus e o que ele diz. Estes, ao contrário dos anteriores, não estão dentro das igrejas. Não estão, porque eles nem querem ouvir falar. Eles não querem nem se aproximar de alguém que fala sobre as verdades de Deus. Eles estão longe desses ambientes. Segundo Jesus, a própria palavra é que será o juiz dessas pessoas no último dia. E eu fico imaginando que este será um encontro difícil entre as pessoas que rejeitaram a palavra e Jesus. Onde Jesus vai mostrar a cada um deles a verdade que eles rejeitaram. Já imaginou esse momento? Em que Jesus mostrar, olha, você rejeitou a minha salvação, você rejeitou a minha palavra. E muitos vão dizer, eu pensava que não era verdade, puxa vida, que pena. Eu não criei que fosse verdade isso. Mas aí não terá mais jeito. Mas hoje tem jeito. Hoje tem jeito de buscarmos a Deus, de entendermos sua palavra e vivermos segundo a sua palavra. E Jesus finalmente fala sobre a sua palavra. Ele diz, olha, o que eu falo, as minhas palavras, elas não são minhas, mas são do Pai. Eu falo em nome do Pai, pois é Ele que me ordena o que eu devo dizer. O que eu digo é justamente o que o Pai me mandou dizer. Gente, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Nada do que Ele disse é dele mesmo, mas do Pai. E qual o desejo do Pai com a vinda de Jesus? Revelar-se aos homens.
mostrar-se, salvar a todos e revelar a vida verdadeira que há nele. Deus quer que todos tenham vida. Deus quer que todos encontrem o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Deus quer que todos se salvem. Jesus morreu na cruz pelos pecados de todo ser humano, não só dos que o aceitam, mas de todos. Todos podem ser salvos, todos. Todos. Mas é claro, só serão salvos aqueles que crerem, aqueles que escolherem Jesus, aqueles que escolherem dar ouvidos à palavra de Cristo, aqueles que escolherem crer nele e viver segundo a sua palavra. Não serão pessoas perfeitas, claro que não, mas serão pessoas que buscam a vida verdadeira que há em Cristo. E Jesus ainda diz: eu sei que esse mandamento dá a vida eterna. É exatamente essa vida eterna que deixam de receber os que ouvem, mas não praticam, e os que rejeitam as palavras de Cristo. O meu desejo nessa manhã é fazer com que você pare para pensar um pouco. Pare para pensar um pouco e perceba em qual desses grupos você se encaixa. Em qual deles? Daqueles que creem, daqueles que andam na luz de Jesus, daqueles que até gostam da palavra, mas não trazem para a sua vida, ou daqueles que rejeitam, não querem nem ouvir falar, acham que é uma ilusão, quando é exatamente o contrário, não é? A ilusão é essa terra, gente. Tudo nesta terra é uma ilusão. Por quê? Porque tudo nessa terra é passageiro. E o que é passageiro é ilusório. Tudo que nós achamos que é palpável, eu vejo, eu enxergo, eu pego, eu compro, eu tenho, tudo isso é ilusão. A verdade é o que você não vê. Essa é a verdade. A verdade é o que nós não vemos. Por que a verdade é o que nós não vemos? Porque o que nós não vemos é eterno. E a verdade é eterna. Todas as outras coisas são ilusões. E nós, muitas vezes, ficamos tão encantados com as ilusões desse mundo e não prestamos atenção na verdade que é real, que é a verdade eterna. Prestem bem atenção a isso. Se as coisas de Deus nos encantassem tanto quanto nos encantam as coisas dessa terra, nós seríamos as mais felizes das pessoas. Prestem bem atenção a isso. Se as coisas de Deus, o que de fato é real e eterno, nos encantassem, nos deslumbrassem tanto quanto nos deslumbram e encantam as coisas desse mundo, nós seríamos as mais felizes das pessoas. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter as coisas desse mundo, que nós não podemos desejar as coisas dessa terra. Não, podemos sim, claro que podemos. E muitas dessas coisas foram que Deus preparou para que nós vivêssemos bem. O que não podemos é acreditar que essas coisas são reais, porque não são. São passageiras demais. São ilusões. O que é real é o que é eterno. E é o que Deus oferece a você e a mim. A eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos parar para pensar em que grupo eu estou. Eu sou daqueles que creem, que andam na luz. Eu sou dos que acham tudo muito bonito, muito maravilhoso, mas não uso na minha vida. Ou sou daqueles que rejeitam, que não querem nem ouvir falar. Em que grupo eu estou? De que grupo eu faço parte? Vamos orar?
Obrigado, Senhor, obrigado porque a tua palavra, ela é tão clara. Obrigado porque a tua palavra nos traz mensagens tão profundas, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor, nessa manhã, toque o meu coração e o coração de cada um que está aqui. Ó Deus, quebranta aquele coração mais endurecido. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos enxergar o Pai através de Cristo. E que nós possamos enxergar em Cristo a revelação perfeita do Pai. Pai, que assim seja. Que cada um que está aqui hoje, nesta manhã, possa posicionar-se com relação ao nosso relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos andar na luz de Jesus. Queremos enxergar a vida como o Senhor enxerga. E queremos usufruir da vida que o Senhor preparou para nós, nem mais nem menos. Queremos descobrir a paz que excede a todo entendimento, porque é a paz eterna do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nisso. Toca o nosso coração, a nossa alma e nos faz viver. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.